Shalom, família, filhos, homens e mulheres de Deus, que Deus abençoe sua vida, fazendo essa gravação agora de manhã, para que vocês possam ser abençoados em Deus, tá? Com essa palavra que estamos compartilhando. Então uma grande multidão seguiu, porque tinha visto os sinais que ele fazia nos enfermos. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar-lhe a comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que fazer. Filipe lhe respondeu: 200 dinheiros não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Jesus, há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que serve no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei o que o povo se assente, pois havia muito grande naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em números de quase 5.000. Pense aí, 5 pães e 2 peixes para quase 5.000 pessoas, entre homens e mulheres. E nós paramos e às vezes falamos que Deus ele não pode fazer nada em nossa vida no meio de uma crise. Eu quero dizer para você que Deus está provendo no meio da crise para a sua casa, para a sua família. Deus fará aquilo pequeno que você tem multiplicar em muitos. Porque Deus é aquele que sustenta. E quando Jesus ele recebeu a palavra de Deus que liberou para o povo, o escritor de João vira no versículo 14 e diz assim: então vendo aquele homem o sinal que Jesus havia realizado, disse: este é verdadeiramente o profeta que veio a este mundo. Jesus veio a este mundo para profetizar sobre nós. Então, nessa manhã, eu quero profetizar, segundo a palavra do Senhor, que haja multiplicação na sua casa, na sua família. Agora, não tenha medo, tá? O que você tem e você quer oferecer ao Senhor, ofereça. Porque Deus é aquele que ele recebe o nosso pouco e o torna em muito. Porque nós devemos confiar no Senhor. Nós sabemos que Jesus, ele sempre vai ter pessoas do lado dele que duvida. Como Filipe: Senhor, eu estou vendo que é muita gente. Como é que 5 pães vai dar para sustentar 5.000 pessoas? Aos nossos olhos, irmãos, é impossível. A nossa mão não pode trabalhar como o Senhor trabalha. O nosso coração, às vezes, duvida. Porque Deus pode fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos e aquilo que nós queremos. Então, quando Jesus ele se prontifica em abençoar, Jesus disse, perguntou a eles: o que vocês têm? Ele disse: nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Será que pode fazer alguma coisa com isso? Aos olhos dele, disse: claro que não, não tem condições, não tem capacidade. Mas aos olhos de Deus ele pode fazer. E como ele fez naquele dia. E ele fará na sua vida, na sua família, na sua casa. Ele vai fazer porque ele é o Deus que sustenta, ele é o Deus que conforta o nosso coração. Então, não deixe que as tribulações da vida te aprisione, que você venha ser aprisionado, que você venha ter medo de fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Tá? Às vezes você olha para a crise e diz: eu só tenho isso aqui. Como é que eu vou fazer alguma coisa se eu só tenho só isso aqui? O maior exemplo está aqui para você no texto do capítulo 6 de João,
no versículo 7, 8, 9 e 10. Para você entender que a Bíblia, ela é a nossa orientação. A palavra de Deus é a revelação para a nossa vida. Sabe o que está acontecendo com o nosso povo? Ele está vivendo daquilo que as pessoas falam, não daquilo que Deus te revela. Então precisamos viver por aquilo que Deus nos revela, não por aquilo que nós às vezes pensamos ou que alguém fala para a gente. Vamos deixar o Senhor nos revelar o necessário para a nossa vida. Trazendo à minha memória que o Espírito Santo, a viúva chega para o profeta Eliseu e diz assim mesmo: o meu marido, teu servo, está morto. E o credor veio na minha casa para levar os meus 2 filhos. E eu não tenho nem como pagar a dívida que meu marido fez. E o profeta pergunta para aquela mulher: o que você tem em casa? Ela diz: a tua serva não tem nada senão uma pequena botija de azeite. Então pega essa pequena botija de azeite, entra na tua casa, fecha a tua porta com tu e teus filhos, pega vasos vazios, porém emprestado, e deita o óleo nos vasos e você vai ver o que Deus vai fazer. O que me chama a atenção é que Eliseu não entrou da casa daquela mulher e profetizou. Eliseu não entrou na casa daquela mulher gritando, dizendo: agora Deus vai fazer isso na sua vida. Aquela mulher confiou na palavra do profeta. Aquela mulher acreditou no profeta. Aquela mulher foi, fechou sua porta, sua janela, pediu vasos vazios, emprestado, e ela deitava aquela botija e o vaso ia enchendo. E ela conseguiu encher vários vasos. E Eliseu disse para ela: agora, olha, depois você vai vendê-lo, pagar a sua dívida e viver do resto. Por quê? Porque Deus, ele é aquele que multiplica tudo aquilo que quando nós confiamos nele. O Senhor já deixou registrada, está na palavra do Senhor. Deus já deixou declarado para nós, irmãos. Só o que falta na gente só confiar nele. Falta na gente acreditar nele. Nós não devemos ouvir de palavras que o governo está falando, que um médico está falando. Temos que confiar na palavra do Senhor, que é a palavra que nos traz vida eterna. É a palavra que nos dá como a gente vencer as nossas tribulações. Então eu quero dizer para você, o seu pouquinho, Deus fará o muito. Essa manhã é a manhã de multiplicação. Eu libero essa palavra de multiplicação na sua vida, na sua casa, na sua família, tá? Se você for tocado com essa palavra, se você sentiu que essa palavra falou o seu coração, que você possa enviar para outra pessoa, para alguém que você está vendo que está precisando de ouvir essa palavra, que essa palavra possa produzir no coração dessa pessoa. Porque Jesus, quando ele pregava, ele não pregava só simplesmente para as pessoas que estavam ao seu lado. Ele pregava para os que estavam ao seu redor e derredor, porque o vento levava a palavra do Senhor. Então, às vezes, você tem um som na sua casa e você bota um louvor e aquela mensagem vai da casa do seu vizinho, o vizinho começa a acreditar e saber que o Deus da sua família, da sua casa, está entrando na casa dele. Então faça isso, seja um profeta de Deus, seja um transmissor da palavra do Senhor. Tem momento que a gente não pode fazer alguma coisa, mas a gente pode enviar uma mensagem, a gente pode mandar uma mensagem, mas que seja mensagem de construção, de vitória. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê uma manhã de paz, de vitória, tá certo? O início de tarde, o início de noite, que você possa refletir nesse texto, tá certo? Agora eu te pergunto, o que você tem para que Deus possa multiplicar? Então, se você tem alguma coisa, apresenta ao Senhor e apresenta a Ele aquele pouquinho que você tem na conta no banco, né? Que você tem até mesmo na panela. Deus vai fazer multiplicar. Deus enviará sustento, porque a Bíblia diz que Deus ele enviou os corvos para sustentar o profeta Elias. Elias estava no monte e ele estava lá enclausulado no momento de refletir a palavra de Deus, de meditá-la. Ele estava ali sentado e os corvos traziam pão e carne para ele. Se Deus usou um corvo para alimentar o profeta,
Deus vai usar profeta para alimentar aqueles que precisam ser alimentados, que são profetas do Senhor, que precisa de ser alimentado. Então Deus é aquele que não abandona, tá certo? Então, segundo a palavra do profeta, que Deus multiplique na sua casa, na sua vida, no nome de Jesus. Beijo no coração, que Deus abençoe.